ser humano evolui linearmente, de uma forma muito lenta. Nosso processamento é limitado e as máquinas evoluem numa razão geométrica. Então a pergunta que é muito recorrentemente feita é: o que vai sobrar para o ser humano fazer? E a segunda pergunta é: o que vai ser valioso no futuro numa era de tanta digitalização? Esse inclusive é o tema de um livro, que em breve estará resumido aqui no AAA, lançado em 2017, que se chama O que fazer, o que sobrará para fazer quando as máquinas fazem tudo, que é esse livro aqui da Wiley. Bom, eu estou convicto de dois aspectos. Primeiro, entender a complementariedade e segundo, o movimento pendular da inovação. Então primeiro vamos falar da complementariedade. Eu acredito muito que a tecnologia vem para somar. Então tudo aquilo que o ser humano tem de dúvidas, de questionamentos, tudo aquilo que ele precisa de mais processamento, mais memória, características que são muito limitadas, a tecnologia sim vai ajudar muito. Então, muito mais do que enxergar um mundo onde as máquinas substituem o ser humano, costumo dizer que o processamento, a inteligência artificial, tudo isso vai se tornar a bicicleta do nosso cérebro. Imagina se você tiver que se deslocar por 10 ou 15 quilômetros correndo ou caminhando, você vai gastar muita energia. Agora, se você usar a alavanca, se você usar engrenagens como uma bicicleta, você vai gastar muito menos energia e vai mais longe. É isso que nós certamente faremos usando essa tecnologia. Na verdade, isso já tem acontecido. Um exercício que eu sempre provoco é: quantos números de telefone você se recorda hoje? Certamente são muito poucos, porque essa capacidade de memorização que você tinha no passado, hoje já foi terceirizada para a nuvem, já está na agenda do seu celular ou já está na agenda do Google provavelmente. Segundo aspecto é esse movimento pendular da inovação, e esse aqui eu chamo muito a atenção. O que vai ser valioso no futuro é exatamente tudo aquilo que não pode ser digitalizado, ou tudo aquilo que é muito difícil de ser digitalizado. Quanto mais humano for o aspecto desenvolvido pelo profissional, mais valioso será. Ou seja, o que vai ser mais valioso no futuro vai ser o olho no olho, vai ser o atendimento, vai ser o carinho, vai ser a capacidade de criação, a capacidade de inovação. Esse movimento pendular nós observamos já com algumas tendências. Por exemplo, vivemos em pleno 2018 uma grande volta do consumo de vinil. Pasmem, aquilo que era considerado ultra ultrapassado, que muitas pessoas jogaram fora no final da década de 80, volta com força total. E por que isso está acontecendo? Porque o que era raro na época era a capacidade de consumir vários artistas, era muito caro ter acesso à música na década de 80. E era difícil inclusive de pular a faixa, e você não conseguia consumir quando estivesse no trânsito, por exemplo, em virtude da estabilidade que você precisa para o disco. O que acontece? A música é digitalizada, ela se torna extremamente líquida, conveniente, e passado um tempo as pessoas se sentem sobrecarregadas, soterradas de opções. Elas abrem um Spotify e tem lá milhões de opções para consumir. E aí o que começa a voltar? Uma tendência de se desligar um pouco dessa hiperatividade, de pular de faixas, pular de artista o tempo todo, e as pessoas relatam o seguinte: eu coloco o vinil para tocar e eu tenho um compromisso de ouvir aquele álbum, aquele artista, e eu relaxo. Ou seja, é exatamente o que nós tínhamos há 30, 40 anos atrás. O mesmo movimento começa a acontecer com hotéis que são super caros e eles têm detox tecnológico, ou seja, a completa falta de sinal de celular e Wi-Fi. Volto a perguntar, não é exatamente isso que nós tínhamos há 40 e 50 anos atrás? Ou seja, tudo aquilo que a tecnologia simplifica, facilita, digitaliza, você vai ver muito valor observado pelas pessoas exatamente na antítese nisso, no movimento antagônico. E nós não precisamos ir muito longe para perceber isso. Historicamente é o que sempre aconteceu, seja na literatura, seja na arte, na pintura, em qualquer forma de expressão humana. Tudo aquilo que se torna extremamente popular, o que é valioso é o contrário. Ou seja, no mundo onde a tecnologia progride em tal razão, fique de olho. Aquilo que você vê sendo consumido por IA, por Deep Learning, por todas as tecnologias que nós falamos aqui no AAA, a antítese disso será também muito valorizada.